É uma pena, mas ainda temos pouco a comemorar no Dia Nacional da Imprensa, reconhecida no Brasil há 205 anos. Os intempéries vividos pelos profissionais da área ainda são muitos, desde a falta de material humano até as censuras nos dias modernos. Os jornalistas cada vez mais têm se capacitado na luta pela informação e o furo praticamente deixou de existir. Furo, palavra que cada vez menos é usada, porque a informação avança vertiginosamente pela internet. O poder das redes sociais tem revolucionado cada vez mais a maneira que se informa quem está do outro lado. Mudou que nós temos uma praticidade hoje tremenda com relação às informações. Quer dizer, nós temos o site da Câmara Municipal, todas as segundas nós temos as sessões, e logo em seguida, quando acaba a sessão ordinária, nós já colocamos no site todo o resumo do que foi tratado durante a sessão. Isso faz com que a população tenha de imediato as informações do que os vereadores trataram, com suas preposições, com suas indicações, e também até mesmo vendo o que o Poder Executivo encaminhou para a Câmara a respeito dos projetos. Agora, com essa velocidade da informação, você acredita que o furo de reportagem ele está cada vez mais extinto? Sim, com certeza, porque é a praticidade dos fatos e ela acontece de imediato, isso é fato. A imprensa escrita talvez seja mais antiga e mais respeitada ainda nos dias de hoje. Existem fatos que comprovam a ação da imprensa escrita por volta de 65 a.C. no Egito. No Brasil, ela foi instituída oficialmente em 1808 por Dom João VI, através de um decreto imperial. De lá para cá, muita coisa mudou. Os profissionais tiveram que adquirir habilidades antes desnecessárias. Hoje ele tem que dar conta praticamente de tudo. Hoje em dia, se você ficar só para apresentar, não tem condições, né? Você tem que redigir o jornal, você tem que ir para a rua buscar matéria, criar matéria. Quando chega aqui, você tem que, às vezes, editar a matéria, porque às vezes o horário aperta um pouco, o editor está um pouco sobrecarregado. Como nós, no caso, assim como você, temos uma certa experiência na edição, fomos editores, no caso, fica mais fácil. Auxilia o editor, acaba colocando a mão na massa, produzindo, editando, finalizando o material, entregando o material pronto já para ser vinculado no ar. De 1964 a 85, com o golpe militar, a imprensa no Brasil praticamente ficou amordaçada. Com as duras punições a quem expusesse as mazelas do país e as maldades da ditadura, muitas vezes o jornalista era punido com a morte. A campanha das diretas já talvez tenha sido o maior acontecimento da história moderna do país. A volta da democracia mudou os rumos da comunicação, seja ela via rádio, TV, revistas e tabloides. Foi uma grande campanha. E ficou muito claro, para quem entendesse um pouco de política, de que havia uma posição da sociedade a favor da redemocratização completa. E que isso teria que ocorrer de uma maneira ou de outra. E a pior maneira que poderia acontecer no sentido negativo seria a eleição do Paulo Maluf, que provocaria nesta sociedade que estava pedindo a democracia uma grande reação e que poderia nos levar a uma convulsão, uma guerra civil, etc. Aí nós nos aprofundamos nessa questão. De lá para cá, muitos fatos marcaram triste ou alegremente a sociedade brasileira. A conquista do Tetra é inesquecível. Partiu, bateu, acabou! Acabou! Um país parado com a morte de um ídolo do povo. A morte de Ayrton Senna ainda causa comoção quando é exibida pelos meios de comunicação. O Departamento de Reanimação do Hospital Maggiore de Bolonha está comunicando nesse momento que o quadro do piloto Ayrton Senna é de morte cerebral. O eletroencefalograma confirmou fratura múltipla. Não há mais esperança para Ayrton Senna. Ele está clinicamente. A morte de João Paulo II, a partida do Papa da Paz. Um evento chocante que mudou os rumos da Igreja Católica.
as lentes do mundo se voltaram para o Vaticano. Morreu hoje o Papa João Paulo II. A morte dele foi anunciada às 9h30 da noite, mais ou menos, aqui no Vaticano. E recentemente somos bombardeados pela informação dia e noite, no social, no esporte, na política. Nos principais eventos de Pontes e Lacerda, eles estão lá, cumprindo com a obrigação de serem imparciais. É lamentável que também a imprensa, que tem o papel de zelar pelos costumes, muitas vezes seja tendenciosa e marrom, deturpando assim a função principal a que lhe é confiado o trabalho, de contribuir com o bem comum e da sociedade em que vive. O superintendente de uma empresa de comunicação é muito responsável pela cara da sua empresa, pelos seus colaboradores, que ele que tem essa visão, e quando ele tem essa visão levada para a maldade por ser humano, é um caos total. O superintendente da empresa que leva a empresa a cometer esse suicídio que eu acho com a comunicação. TV Santa Catarina vai ser sempre esse o lema e jamais vai mudar. É compromisso com as pessoas, que elas têm voz e vez para falar, onde elas não... no meu ponto de vista, Pontes e Lacerda era elitizada a comunicação. Graças a Deus, hoje, está mudando essa situação. Mas Pontes e Lacerda, o meu sonho era ter a população poder ter voz e vez, se expressarem, porque elas não tinham onde se expressarem, porque eram bloqueadas pelos superintendentes da empresa e pelo poder público. É constrangedor para mim, mas... Não tem problema não, mas tá acostumado. Mas quem pode obedece quem tem juízo. Mas tá acostumado a ser tirado. Mas um dia a gente vai poder participar, quem não acredita nisso. Não, com certeza. Foi só um problema inicial, eu já vou conversar com ele para ele resolver, para não ficar uma situação indefinida, ou grava ou não grava e pronto.